II foi proclamada rainha há 71 anos, a 8 de fevereiro de 1952. A monarca tornou-se numa das figuras mais influentes do mundo. As viagens ao longo do reinado contribuíram para a tornar ainda mais popular. Isabel II visitou Portugal 2 vezes. A primeira visita, em 1957, foi preparada ao detalhe por Salazar e o país parou para ver a monarca e o marido. A segunda aconteceu em 1985. Neste Reportagem CM, recordamos essas duas visitas de Isabel II a Portugal e revelamos histórias nunca contadas sobre os bastidores das duas deslocações da monarca inglesa a Portugal. A primeira visita da Rainha Isabel II a Portugal só começou oficialmente a 18 de fevereiro de 1957, mas 2 dias antes, às 3h20 da tarde, a monarca aterrava na base aérea número 6 do Montijo, a bordo do quadrimotor Viscount. À sua espera, a rainha tinha o marido Filipe. O duque de Edimburgo chegou nessa madrugada a Setúbal no iate Britannia e deslocou-se para a base aérea no Rolls-Royce Phantom 3, comprado por Salazar para estar à disposição do casal durante a estadia em Portugal. Filipe e Isabel não se viam há 4 meses. O reencontro acabou por ser intenso e caloroso. Depois de uma cerimónia militar simples, seguiram para Setúbal, onde passaram o fim de semana a bordo do iate Real Britannia. They were soon off on a 20-mile drive to the fishing port of Setúbal to spend the weekend aboard Britannia. A 18 de fevereiro de 1957, o relógio marcava as 11h15 da manhã, quando se ouviram as salvas dos navios de guerra e também a partir do Castelo de São Jorge. Isabel II e Filipe estavam prestes a desembarcar no Cais das Colunas, em Lisboa, para dar início a uma visita histórica. O casal foi transportado no Bergantim Real português, retirado de propósito do Museu Real da Marinha. Whose sailors have a tradition as ancient as our own. A monarca é recebida pelo presidente Craveiro Lopes e a mulher no Cais das Colunas. Portugal começava a viver um conto de fadas. Spirits and looking very fit after his long tour of the southern hemisphere. After the official greetings, President and Queen move away from the quayside to view the big parade in Black Horse Square. A visita de Isabel II a Portugal foi preparada ao detalhe por António Oliveira Salazar durante vários meses. Existia a clara intenção de reafirmar o nosso país enquanto potência colonial e retirar Portugal de um crescente isolamento internacional. Lisboa engalanou-se a rigor para receber a monarca. Por todo o lado viam-se bandeiras de Inglaterra e Portugal. A multidão crescia a um ritmo constante, ao mesmo tempo que no Terreiro do Paço se alinhavam os militares. Lisbon is ablaze with flags for the visit of Queen Elizabeth and the Duke of Edinburgh. A visit which is a royal reunion as well as a state event. Os alunos da Escola Naval prestaram a guarda de honra, pouco depois começou o desfile militar. Ouvidos os hinos de Portugal e da Grã-Bretanha, Isabel II e o Presidente da República, Craveiro Lopes, desceram e entraram na carruagem da coroa puxada por 3 cavalos brancos, que só parou no Parque Eduardo VII. Pelo caminho, dezenas de milhares de portugueses aclamaram a rainha, fazendo-a sorrir em sinal de agradecimento pela recepção calorosa. O Rocio ficou para trás. A Praça dos Restauradores transformou-se num local apoteótico. Em frente, rasgava-se a Avenida da Liberdade, enfeitada com bandeiras e bordada de flores. No Parque Eduardo VII, a monarca permaneceu durante 10 minutos. Foram lançados 11.000 pombos-correio das sociedades colombófilas e das unidades militares. Se a recepção foi calorosa em Lisboa, o entusiasmo dos portugueses manteve-se no percurso até ao Palácio de Queluz. Milhares de pessoas encheram as ruas apesar da ameaça constante de temporal. Das varandas e janelas pendiam bandeiras e as melhores colchas e toalhas para impressionar a rainha. No primeiro dia de visita ao nosso país, Isabel II e Filipe participaram ainda num banquete no Palácio da Ajuda. O pavilhão Dona Maria I, no Palácio Nacional de Queluz, foi a casa da Rainha Isabel II nas 2 visitas oficiais que fez a Portugal. Salazar não olhou a meios e gastou uma fortuna para reconstruir este espaço. As memórias dessas estadias continuam bem vivas e guardadas num local de excelência que já inscreveu o seu nome na nossa história.
O quarto foi preparado em 1956, nas grandes obras que decorreram no âmbito desta visita, foi preparado para ser usado especificamente pela Rainha Isabel II. E em algumas reportagens que foram acontecendo, em alguns periódicos nacionais, ele foi apresentado como o quarto da Rainha Isabel II. E essa característica ele nunca o vai perder, independentemente das outras visitas que decorreram ao longo destes 82 anos de história. Isabel II e o marido Filipe ficaram no mesmo piso do pavilhão Dona Maria I. Nada foi esquecido durante a sua estadia, a começar pela equipa que foi criada no palácio. Estiveram presentes 3 funcionários do Hotel Avis, um cozinheiro, um seu ajudante, um mordomo da Presidência da República, acompanhado de mais 4 funcionários e 2 criadas também da Presidência da República, isto do lado português, que iriam dar apoio ao staff, aos criados que acompanhavam a rainha, desde o page, desde a senhora que tomava conta do seu guarda-roupa e que tinha uma sala específica para ela. Portanto, foi dada atenção não só à rainha, às instalações onde a rainha ficava, mas como todo o seu staff, que lhe permitisse que essas condições decorressem o melhor possível. A simplicidade de Isabel II é uma das memórias mais vincadas durante as 2 passagens pelo Palácio de Queluz. Conceição Coelho revela-nos a única exigência feita pela rainha. Teria sempre que haver o chá preparado, e com a presença de um pequeno fogão elétrico, onde ela iria fazer o seu chá, um chá de boa qualidade, inglês, com também alguns biscoitos da melhor qualidade. E sabemos, por exemplo, que o pequeno almoço de ambos era servido na sala, no gabinete de trabalho do príncipe Filipe durante a primeira visita. Por isso, eles circulavam nestes 2 ambientes, preparados para lhes dar privacidade, para lhes dar o maior e melhor conforto possível nesta estadia em Portugal, nestes 3 dias em que decorreram a visita. E que para eles sentissem o mais à vontade possível, com todo o conforto e qualidade associada a esta visita. De todas as experiências vividas pela monarca no Palácio de Queluz, houve um bolo de chocolate que ficou na história. Sabemos que, a nível de algumas das experiências agradáveis que a rainha teve nessa sua primeira visita, acho que apreciou muito um bolo de chocolate que lhe foi servido numa das refeições de Queluz, que teve aqui no Palácio de Queluz, e que na segunda visita, alguém que esteve na primeira visita fez questão de lhe oferecer o mesmo bolo de chocolate que ela tinha provado e mostrado o agrado. Fernando Correia dos Santos, um dos fotojornalistas mais prestigiados do país, guarda com carinho todas as memórias sobre a primeira visita de Isabel II a Portugal. Na altura, com 23 anos, a empresa inglesa de máquinas registadoras com sucursal na Rua Augusta, para a qual trabalhava, pediu-lhe para tirar uma fotografia à rainha no momento em que passasse em frente à loja. Correia dos Santos não conseguiu cumprir a missão, mas o espírito irreverente que sempre o caracterizou acaba por recompensá-lo mais à frente, na Avenida da Liberdade. Então, subi, quando vinha aqui a meio da Avenida da Liberdade, com o fundo deste Hotel Vitória, aqui de frente do Parque Meyer, da estátua dos mortos da Grande Guerra, tive a sorte que a rainha, Sua Majestade, tivesse olhado para mim e sorriu e acenou. Um instantâneo de reportagem eternizou o sorriso rasgado de Isabel II na capital. A fotografia emblemática tornou-se famosa. É uma fotografia que eu fiquei para sempre com ela, emblemática. Ainda hoje em dia, decorridos estes anos todos, ainda é solicitada, já esteve em exposições, está na capa do meu livro, etc. Fotojornalista, testemunhou um mar de gente que invadiu o coração de Lisboa, desde o Terreiro do Paço até ao Parque Eduardo VII, bem como a felicidade da monarca.
Sim, realmente estava pesado de povo, além da parte militar, não é? Que estavam a fazer a guarda de honra, mas por todo o percurso estava cheio de gente. E as pessoas gritavam, correios? Sim, evidentemente. Por isso, e ela, com aquele seu sorriso doce e bonito, passava a vida a acenar. As primeiras horas do segundo dia foram ocupadas com uma visita às casas económicas do Restelo, ao Mosteiro dos Jerónimos e também ao Museu dos Coches. Já o Duque de Edimburgo aproveitou para visitar o navio Escola Sagres, ancorado em frente à doca de Belém, e a fragata Dom Fernando. O almoço sumptuoso acontece na Câmara Municipal de Lisboa. A praça do município apinha-se de gente que quer ver a rainha. O autarca, tenente Salvação Barreto, recebe-a com entusiasmo. O segundo dia de visita de Isabel II termina com uma récita de gala no Teatro Nacional de São Carlos. A rainha é mais uma vez recebida com pompa e circunstância, agora com a presença de António Oliveira Salazar na tribuna. Ao terceiro dia de visita a Portugal, Isabel II e Filipe partem em direção a Nazaré. A população local e o povo das terras vizinhas junta-se para os ver. A Vila Piscatória apresentava na praça principal uma síntese colorida das artes de pesca. A dança e a música também marcaram a recepção a tão ilustres visitantes. Andava na escola, foi dia de folga, para irmos ver a passagem da rainha. Nazaré, pronto, era uma terra pobre, uma terra... casas pequenas, com poucas condições. E então havia que apresentar uma terra de cara lavada, cara limpa. Então a Câmara, na altura, deu-se ao trabalho de andar a caiar as casas, que era para apresentar uma terra limpa, toda caiada. Para além das casas caiadas, também se fizeram melhorias numa das principais estradas da vila. Só metade da marginal é que era alcatroada. Metade de sul, em direção ao Porto de Abrigo, era terra batida. Então aproveitaram também para alcatroar, que era para ela ter uma passagem mais comprida, de ver a paisagem. António Nunes, hoje com 81 anos, não esquece a passagem da rainha. A casa de banho do imóvel que hoje é seu e em tempos pertenceu ao Dr. Matias, figura ilustre de Nazaré, foi melhorada para receber Isabel II. A casa de banho contam a história que foi reparada toda de novo, com banheira nova, tudo sanita e tudo, foi tudo preparado. Por exemplo, quando cá cheguei, já eu vim para aqui em 1971, já era uma casa de banho, para uma casa já antiga, era uma casa de banho muito boa. Da Nazaré, depois de apreciar a vista do ponto mais alto, a rainha e Filipe seguem para Alcobaça. Os sinos do mosteiro começaram a repicar à chegada. Ângela Pedrosa, hoje com 90 anos, recorda que não existia uma única loja aberta. O comércio fechou. Nesse ano, nessa altura, ainda Alcobaça não era cidade, era vila. E toda a vida ela estava engalanada com bandeiras, com colchas. Antes de entrar no mosteiro histórico, Isabel II foi surpreendida por um grupo de estudantes de Coimbra. Ali estavam as entidades oficiais e, com surpresa de todos nós, estavam os estudantes de Coimbra, que estenderam as suas capas até depois das escadas. Ângela Pedrosa recorda um momento curioso e que aconteceu poucos minutos antes da monarca entrar no monumento histórico para visitar os túmulos de Dona Inês de Castro e Dom Pedro. No adro do mosteiro estavam a nossa comitiva oficial, o governador civil de Leiria,
todos da Câmara, o Presidente da Câmara, que era o Sr. Joaquim Augusto de Carvalho, e como ele não sabia inglês, tinha uma filha que ela é que sabia muito bem inglês. E então a filha que serviu de intérprete entre o nosso Presidente da Câmara e a Rainha. Depois de passar pelos claustros, Isabel II e Filipe eram aguardados para um almoço faustoso no interior do mosteiro. Na batalha, as cerimónias atingiram uma dimensão evocativa. O casal real depôs uma coroa de louro no túmulo do soldado desconhecido, ao mesmo tempo que uma fanfarra de clarins executava no claustro a marcha de continência. No exterior, ouviam-se os disparos de uma bateria de artilharia. Maria de Lourdes Saldanha Barros, hoje com 86 anos, tinha 21 quando a Câmara Municipal da Batalha a convidou a entregar um ramo de rosas à rainha. Nunca pensou que um dia uma monarca a beijaria na mão. Ela é que me beijou a minha mão. Beijou-me a minha mão e eu disse, obrigada. E veio-me uma lágrima aos olhos. Ela disse, sim, é com alegria, também se chora com alegria. De maneira que depois tivemos, ela perguntou como é que era a batalha. Eu disse, o turismo ainda é muito pequeno, mas vai ser a minha vida, o turismo. Maria de Lourdes era proprietária de um quiosque na altura. A imagem de uma mulher com uma mini saia num cartaz de papelão fez com que o padre da batalha lhe fizesse um pedido insólito. E chega ao pé de mim a correr e do meu marido e diz, Barros, tapa esta boneca está nua, tapa, vem aí, rainha. E o meu marido fez-lhe ver que era de papelão, não importa. E o meu marido, para não estar a tapá-la, pôs-se à frente. Que alívio! Ao fim de 4 dias, a despedida de Lisboa dá-se sob chuva miudinha, a 21 de fevereiro. Mais uma vez, a multidão juntou-se para se despedir da monarca. A cidade do Porto foi a última paragem para Isabel II e Filipe naquela que foi considerada a visita do século. Apesar de rápida, a jornada do casal permanece bem guardada na memória dos portuenses. Os carros, onde seguia a comitiva da rainha, ficaram cobertos de flores. Uma recepção calorosa que não deixou a monarca indiferente. À saída do Palácio da Bolsa, decidiram trocar o carro luxuoso que os transportava por um veículo descapotável da Polícia de Segurança Pública para que pudessem estar em contacto direto com o povo. A despedida foi feita em êxtase até ao aeroporto de Pedras Rubras, local de onde a rainha e Filipe viajaram até Londres, onde os aguardavam ansiosos os filhos Carlos e Ana. A família real estava outra vez unida. A segunda visita de Isabel II a Portugal acontece entre os dias 25 e 29 de março de 1985, quase 3 décadas depois e de forma mais discreta. A rainha voltou com o príncipe Filipe, agora com o país a viver em regime democrático e sob a presidência do general Ramalho Yanes. A passagem por Évora foi uma das mais marcantes. Manuel Pissarra hoje tem 92 anos, mas não esquece a visita de Isabel II à cidade alentejana. A visita da Isabel II foi essencialmente à universidade. Ela percorreu parte da cidade de Évora, muitíssimo simpática como era timbre dela, e foi recebida pela reitoria, pelos professores, toda a universidade a recebeu, e ela ficou admiradíssima e muito gostosa pelo que tinha visto, os claustros lindíssimos que a deslumbraram, a sala dos atos grandes que a deslumbrou, de maneira que a senhora levou uma imagem de Évora muito, muito agradável. Os detalhes da preparação da visita a Évora passou muito pelo empenho dos estudantes e da elite universitária. As pessoas, as elites, digamos, que eram os universitários, estudantes, toda essa gente, né, já tinham uma ideia da grandeza da cidade de Évora e, portanto, o empenho das pessoas era porque falar da rainha, falar da Isabel II era agradável. Foi agradável sempre às populações em qualquer parte do mundo, pela sua forma de estar, pela durabilidade do seu reinado.
E a senhora ouviu gritos de aplauso na rua por onde passava no carro. A senhora foi muito querida na cidade de Évora, ficou lembrada, está escrito nos anais da Universidade, a visita da Isabel II a Évora. Na segunda passagem por Portugal, em 1985, Isabel II visitou também o Palácio da Pena, em Sintra, a cidade do Porto e a bordo do Britânia, atracado em Lisboa, ofereceu um jantar a Ramalho Yanes e à mulher Manuela Yanes.